Dando continuidade, pessoal, se vocês observarem, eu deixei muito texto nos slides justamente para complementar as informações que a gente ou não esteja falando, ou o que também seja preciso complementar do que foi falado. Enfim, preparo da área coincide justamente com o momento da implantação da horta. E nesse caso, como a gente está trabalhando com a horta que precisa de espaço, precisa de ambiente basicamente artificial para ela se desenvolver, então a gente precisa retirar a vegetação presente. Para esse exemplo, toda a vegetação deve ser retirada. Roçar, capinar, limpar completamente a área para poder remontar um sistema de produção. Sabemos que no método do sistema mandala, a gente cultiva árvores nos arredores, para justamente criar um microclima, para reduzir a incidência luminosa, para causar outros efeitos. Isso é uma busca para aquele sistema. Sabemos que no sistema agroflorestal procuramos cultivar a diversas espécies em meio às arbóreas, às arbustivas, sem eliminar completamente a área, fazendo um ralhamento dessas plantas e depois cultivando as novas. Mas para esse exemplo, a gente vai trabalhar com a limpeza completa da área. Feito toda essa limpeza, esse roço, se demarcam os canteiros e as covas, né? E utilizado nesse caso o enxadão. Isso revolvendo a terra com 25 centímetros de profundidade. Veja só, usando o enxadão para revolver o solo, para causar soltura, deixar o solo mais fofo, como diz o nosso sertanejo. Nesse caso aqui é utilizado no grande cultivo, na larga escala, em cultivos maiores pelo menos, a aração. E principalmente na nossa região utilizada a gradagem. Vai depender da necessidade. Eu estou desmontando um sistema, com isso eu estou desmontando o sistema para construir um agroecossistema. Tende a ser mais equilibrado porque eu estou usando adubação orgânica, porque eu vou estar utilizando práticas menos agressivas. Enfim, quebrar os torrões com enxada, a necessidade, são sementes pequenas, pouco espessas. Os torrões podem dificultar a emergência, podem provocar não emergência, inclusive. São plantas pequenas, a estrutura vegetativa de algumas delas em relação até espécies mais desenvolvidas, são subdesenvolvidas de fato. São espécies de ciclo curto e que vão se voltar para a produção de raízes, de outros produtos que, na verdade, até mesmo de folhas, mas que não precisam de um ambiente mais homogêneo, mais menos que apresente menos interações negativas para se desenvolver. Então, o destorroamento é uma demanda desse exemplo. Em terrenos com inclinação, os canteiros devem ser feitos em nível, com o comprimento do canteiro cortando o sentido das águas. Aquela história que a gente fala, sempre no sentido transversal. Dessa maneira você corta o sentido da água. Se tiver alguma rampa, você não vai colocar ele lá em cima da rampa e descer até o pé da rampa. Se você fizer isso, você vai favorecer o percurso da água. Isso vai, em função do ganho de velocidade, no momento das enxurradas, perder completamente o seu canteiro. Então você tem que fazer o corte transversal da área, cortando o sentido da água. De acordo com as hortaliças que serão cultivadas, os canteiros devem ter 1 metro de largura. Eu fiz questão de mencionar isso porque assim, por que 1 metro de largura? Porque a gente trabalha canteiro nessa dimensão. Por um sentido bem simples. Dá para me envergar de um lado e até 50 centímetros a rodeio, vou para o outro lado e me envergo até 50 centímetros. Essa condição de você ficar com a mão dentro do canteiro, com o pé dentro do canteiro, isso é desnecessário
e não é interessante, pois você vai estar causando compactação. Isso vai reduzir a capacidade de produção daquele ambiente que foi incidido por sua pisadura. Então, é preciso ter cuidado com isso, ok? A profundidade do canteiro, da altura do canteiro, isso varia de acordo com a necessidade. Para folhosas, canteiros tão altos não é necessário, certo? Mas tem que verificar cada caso. Normalmente, nas especificações de cada cultura, você consegue encontrar isso. O, o comprimento do canteiro depende também do o que é que eu vou produzir, quanto eu tenho que produzir. Aí eu tenho que dimensionar os meus canteiros. A gente vai continuar aquela discussão feita lá no WhatsApp, numa aula aqui também, ok? O espaçamento tem que ser contabilizado para definir a dimensão do canteiro. Bom, e de um canteiro para o outro, alguns sistemas utilizam 50 centímetros. Por exemplo, o professor Avelar tem um pé bem desenvolvido e talvez 20, 30 centímetros entre canteiro, só se eu ficar me equilibrando para poder me manter em pé num negócio desse. Mas eu utilizaria 50 centímetros. Mas existem alguns que indicam 30, 40 centímetros, até menos que isso, em alguns exemplos. Talvez seja o caso da China, do Japão, né? Ou melhor, China não, perdão, do Japão, que não tem área territorial. Mas aqui no Brasil dá pra gente andar um pouquinho mais, com espaço para poder conseguir andar nesse meio aí. Voltando para adubação, é preciso a gente considerar que, assim, hortas caseiras, nesse exemplo como citado, estão ao lado da casa. Aí eu vou aplicar químico para quê? Mas professor, a ureia, o NPK não são tão agressivos não. A ureia, pessoal, ela é cancerígena. O contato direto com a ureia pode causar câncer. Mas a gente vai colocar no solo, não vai colocar no colo. Porém, tudo que eu evitar de uso de químico no meu ambiente pode potencializar uma vida de melhor qualidade, menor incidência com doença, menor problema. Porque assim, quando eu utilizo isso no ambiente, eu vou modificar o ambiente. Os seres detetivos decompositores, as diversas bactérias, fungos, protozoários, os diversos seres vão se comportar como? Será se eu causar esse desequilíbrio, eu não vou estar interferindo num indivíduo que eu nem conheço que está me protegendo contra outros seres que estão se aproximando, mas ele vai controlando, combatendo? A gente precisa considerar mais esses elementos. Talvez nos campos de cultivos convencionais lá na frente, que demanda aquelas grandes quantidades de insumos do tipo químico, de síntese química, a gente não possa mudar tanto, mas onde eu posso, que é do lado da minha casa, seja na minha fazenda, seja na minha residência, eu posso fazer. É interessante, necessário. Se imagina que nos locais do canteiro, por metro quadrado, você vai colocar cerca de 10 litros de esterco, cerca de 2 baldes. Por cova, você vai colocar 5 litros. Aí vê, professor, coloca o esterco e planta em cima do esterco. Jamais. Você vai colocar o esterco e 5 litros na cova e toda aquela escavação da cova, do coveamento feito para plantio, você vai misturar o solo retirado com o esterco que você está colocando. Por exemplo, lá na Chapada eu fiz um plantio de manga, utilizei covas de 50 centímetros de largura, 50 de comprimento, e não consegui fazer os 50 de profundidade, mas fiz 40. Todo o solo eu retirei e, e a esse misturei 20 litros de esterco. Voltei tudo para a cova, transplantei a muda. Rapaz, é impressionante assim a eficiência disso para o desenvolvimento da planta. A planta responde muito positivamente. Em comparação àquela que você não aplicou nada. E faço adubações de cobertura também com estercos. Mas esse a gente vai ver depois. De fato que no coveamento você deve retirar
o solo. E assim, nesse caso que eu utilizei uma cova de 40 centímetros de profundidade, os primeiros 20 centímetros que está mais relacionado à camada agricultável, que é aquela camada mais superficial, onde já tem intensamente, ou em partes pelo menos, decomposição de matéria orgânica, eu separei da parte do subsolo. Aí eu coloquei 10 quilos para misturar só com os 20 centímetros de cima e 10 quilos para misturar com os 20 centímetros de baixo. De fato que isso, peguei os 20 centímetros, peguei a camada mais de baixo, né, claro, ou de cima, perdão, a camada 20 centímetros de solo agricultável, misturei a um balde, deixei ela bem misturada, coloquei ela na parte de baixo da cova, pois ela é mais rica, ela é mais nutritiva e, e é justamente no ambiente de desenvolvimento radicular que eu vou estar implantando a minha muda, nesse caso do cultivo de manga. São exemplos, tá? Se você for fazer alface, tenta fazer nesse mesmo ambiente, nessa mesma condição. Eu vou fazer pimentão, tomate, enfim, cada uma com suas, sempre considerando profundidade, desenvolvimento radicular da planta, mas tenta colocar essa camada A de solo, que é mais rica, misturar ela com o solo e colocar ela para baixo, para ela servir como aquela adubação de fundação que a gente cita, utilização do 6,24,12 tão conhecido, o NPK na composição 6 de nitrogênio, 24 de fósforo e 12 de potássio. Ah, seria tipo um adubo padrão para a fundação das culturas. E aí o preparo do canteiro é importante para o sucesso da horta. Se eu faço uma fundação bem feita, sempre vai estar bem desenvolvido. No preparo final, que é justamente aquela moldagem do canteiro, é interessante você fazer uma remoção dos torrões da superfície do canteiro, nivelar o máximo possível, inclusive utilizando ripas, como aquele exemplo que a gente fez lá na mandala, lá na faculdade. E depois meter água em cima, fazer rega sobre rega, seja com regador, seja com gotejamento, seja qual for o sistema de irrigação, seja manual, seja a artificial, instalado de acordo com cada realidade. E aí essa irrigação ela vai justamente retirar esse excesso de nutrientes caso haja, mas também provocar uma brotação daquelas plantas que vão ser consideradas daninhas, ervas daninhas, e você, antes de fazer a semeadura, já faz o controle dessa primeira remessa que deva aparecer. Ok? Cerca de 7 dias isso já aparece. Essas ervas já aparecem. Quanto à semente, as sementes, pessoal, isso aqui é bem, deve ser bem, se ter bem atenção com isso, porque erros causam frustrações para a produção. Vocês imaginem só, o nosso produtor de milho da região do Araripe, ele costuma comprar sacos de grão de milho lá na feira e fazerem um cultivo. Isso é errado até o ponto de que o que é que eu estou plantando? Melhoramento vegetal. Se eu cruzo duas variedades, eu vou ter 50% da variedade A, 50% da variedade B. Vai ser justamente o que vai formar aquela semente. Colhi e plantei. Eu vou ter o efeito da heterose. Essa condição de eu ter 50% de cada um vai me deixar numa condição de genes mais fortes, os genes mais fortes, os genes mais produtivos vão estar visualizados, vão estar mostrados com maior frequência. Então é muito bom. Mas lembre-se, quando eu cruzo o híbrido com híbrido, aquele exemplo lá de Mendel, heterozigoto com heterozigoto, aí eu vou ter aparecimento de indivíduos recessivos. Cerca de 25% tende a ser a expressão dos genes recessivos. Como é que vai ser essa planta? A minha colheita. Aí, é porque eu plantei lá uma área, mas o milho não deu bom não, deu fraco que só, deu não sei o que. Isso não poderia ser elemento genético que a gente não considerou? Eu sei que a gente precisa colher sim a semente, inclusive o milho crioulo, que é aquele
as sementes crioulas, seja de qual for a espécie, que é aquela que o nosso vô, bisavô, sempre plantou aquele milho, aquele feijão. O vô de Klein, lá do quinto período. Até o ano passado ele tinha um feijão que ele cultivava num tempo que ele morou no Piauí, que fazem mais de 15, 20 anos, não sei. É a mesma semente. Sempre escolhendo as melhores vagens, sementes mais bonitas. Eu me recordo do meu vozinho aqui, tanto do Ceará como do Pernambuco. Quando eles eram vivos, eu recordo que a gente ia formar os paióis, que eram tipo umas barracas onde eles tiravam aquelas espigas maiores, aí tiravam uma palha de um lado, uma palha do outro e amarrava ela de cabeça para baixo. Para a água que caísse em cima, batia e escorria. E onde elas estavam no campo de cultivo, ficava se acompanhando para evitar pragas. Isso, pessoal, a pleno sol era bem interessante e se mantinha a semente, secava bem direitinho. Daqui a pouco secou, espalha, desbulha manualmente e guarda. Mas isso é uma outra história. Nesse caso, as sementes nossas na horticultura, existem empresas, diversas empresas especializadas só em produzir semente de alta qualidade. Lembre-se que a semente é a reserva inicial da planta, é o embrião, a nova planta vai surgir dali, mas que o peso daquela semente vai garantir maior fornecimento de energia e de nutrientes iniciais para a planta. Aí assim, se nós considerarmos isso, é preciso buscar sementes certificadas, sementes de alta qualidade, alta pureza, alto valor, alto vigor. No caso de mudas, eu posso produzir essas mudas com essas sementes de alta qualidade, seja em canteiro, seja em tubete, seja em bandeja, seja em sacos, enfim. De fato, que eu preciso organizar um ambiente que eu produza mudas de alta qualidade, de alto vigor, certo? Mas também sadias. Eu iniciar o meu cultivo sem controlar essa condição de utilização de plantas sadias, eu vou comprometer toda a safra, que eu vou estar toda hora tendo custos com aplicação de defensivos, mesmo que sejam caseiros, mesmo que sejam orgânicos, mas há um custo com a aplicação e isso precisa ser verificado. Existem empresas que são especializadas em produzir muda. A, 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 o espaçamento a ser utilizado, a profundidade da semente, o jeito de fazer cada sementeira para a produção de muda ou de plantio no tubete ou no substrato, ou seja qual for a forma, isso é muito específico para cada espécie, tá certo? A gente vai entrar muito no alface, então quando a gente tiver nesse elemento a gente vai passar esses detalhes no caso da produção em canteiro, mas também em bandeja, ok? Essas mudas elas irão garantir a sua produtividade lá no final. Então você precisa trabalhar o melhor possível com elas para garantir que essas possibilitem isso. Só lembrando que ela tem um momento exato, aquele momento melhor para resistir mais no momento do pegamento e sofrer menos com o processo de transplantio. Ah, no caso da tomate, do alface, 4 ou 5 folhas. Tomate tem uma variação entre 10 centímetros para alguns autores, mas 4 pares de folhas completas. E aí vai para cada uma das espécies, tem suas especificidades. É preciso, em muitos casos, pesquisar para complementar esse conhecimento. Lembrando que o local para receber a muda tem que ter um trabalho de solo massivo, tem que receber todo o esterco, nesse caso curtido antes, receber molhações e mais molhações sucessivas para garantir uma estabilização do solo. Cobertura morta utilizado, sombrite, uma série de estruturas pode ser utilizada para recobrir essa planta recém-transplantada. Mas em grande escala de produção é a pleno sol mesmo e funciona bem. Cuidado com a muda, tá certo? Principalmente com a questão de sanidade.